Galera, olha, uma matéria divertida para a gente discutir hoje. Eletromagnetismo, muitos colegas não curtem muito a matéria. Eu gosto, cara, eu acho legal porque dá para entender um pouco o mundo moderno com essa matéria. Para que a gente consiga avançar no eletromagnetismo, eu preciso de uma revisão muito rápida de magnetismo. Magnetita, rocha natural amante dos metais. Ímã, virou aportuguesando a palavra francesa amante. Ímã é um óxido de ferro. Pendura um pedaço de magnetita, um lado aponta para o polo norte, outro para o polo sul da Terra. Chama o que aponta para o norte de norte, chama o que aponta para o sul de sul. E se tu pega duas magnetitas com os polos denominados, tu vê que norte com norte repele, sul com sul repele, os opostos se atraem. Corta ao meio e continua com o polo norte e o polo sul. Inseparabilidade dos polos magnéticos. Esquenta, deixa de ser um ímã. Ponto Curie, temperatura acima da qual as propriedades magnéticas se alteram. Existem substâncias ferromagnéticas fortemente atraídas, paramagnéticas fracamente atraídas, diamagnéticas fracamente repelidas pelos campos magnéticos. Fala, meu querido. Não, só para te atualizar, a última coisa que tu deu foi a da solenoide. Ah, já avançamos. Ótima notícia. Carga elétrica entre massa. Coisa linda. Depois, então, que a gente viu que Weber dizia que existiam ímãs elementares espalhados por toda a matéria, e Horst mostrou que corrente elétrica gera campo magnético, abriu uma nova matéria a ser estudada. Porque antes nós separávamos a eletricidade do magnetismo. Quando a gente percebeu que corrente elétrica gera campo magnético, nasceu o eletromagnetismo. E no eletromagnetismo nós vimos três situações clássicas para calcular campo magnético gerado por corrente elétrica. Tinha a fórmula do fio reto e longo. Tinha a fórmula da espira, que não tem mais o pi. Espira. E tinha a fórmula do solenoide, que nada mais é que um conjunto de espiras. Mostrei para vocês a fórmula da força eletromagnética já também. Quanto maior o número de espiras, maior a corrente. Bacana a tua pergunta. Depende. Se eu quero gerar um campo magnético específico, quanto maior o número de espiras, menor é a corrente. É que tinha a questão dos geradores na CAF ontem, e daí pediu qual dos dois era mais... tinha uma corrente. O solenoide maior ou o solenoide menor. A maior tensão. Aí a gente teria que lembrar que a força eletromotriz induzida, a gente vai ver agora na lei de Faraday. Tu vai mostrar os geradores? Sim. Já vou mostrar já. Então deixa pra continuar. Beleza, perfeito, meu filho. Já vai chegar já. Então olha só. No eletromagnetismo eu mostrei para vocês também como é que se calcula a força eletromagnética, certo? Mostrei que a força eletromagnética é diretamente proporcional ao campo magnético, diretamente proporcional à carga da partícula e diretamente proporcional à componente perpendicular da velocidade em relação ao campo magnético, que é V vezes seno. Esse ângulo é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Além dessa fórmula, eu mostrei a fórmula do Bill, deduzi a fórmula do Bill para vocês. E quando isso, Bill seno, e dos fios paralelos, também, que legal, cara, que alívio. Eu achava que eu não tinha começado nada, eu estava meio agoniado. Então, beleza, mostrei para vocês que quando um fio está imerso em campo magnético, tu pode chamar o Bill para te ajudar. O L é o tamanho do fio que está imerso no campo magnético B, e o I é a corrente elétrica que percorre o fio. E se eu tiver fios retos e paralelos um ao outro, eles podem se atrair ou se repelir, com uma força que pode ser calculada por esta formulazinha bonitinha, onde I1 e I2 são as correntes que percorrem o fio, L é o comprimento dos fios que estão paralelos um ao outro e D a distância entre os fios. Não se esqueçam, corrente de mesmo sentido atrai, correntes de sentido opostas, os fios se repelem. Deixa eu pedir, professor, da aplicabilidade disso nos postes. Por que os fios dos postes não se grudam? Pois então, primeiro, cara, que assim, se a gente for pegar um fio e outro fio, a corrente elétrica é alternada. E geralmente quando uma fase está empurrando a corrente elétrica para um lado, a outra está vindo no sentido oposto, quando eu tenho duas fases num fio. Enquanto uma vai e vem, a outra vem e vai, ou seja, a corrente elétrica está girando nos sentidos opostos. A corrente é alternada no fio.
fio, né? Ela não é de um lado para o outro só, né? Então, na verdade, na maioria dos casos, dois fios grandes no poste têm correntes em sentidos opostos. Então, eles tenderiam a se repelir. Só que a distância é grande, o μ0 é 10, 4 π vezes 10 na menos 7, a distância entre os fios é relativamente grande, e a corrente que percorre esses fios não é tão alta. Então, a força eletromagnética, ela dá na casa de 10 na menos 3 newton, certo? Dá na casa de gramas, equivalente à força para gramas, e aqueles fios são pesadões, né, cara? São quilômetros de fio, metros de fio, por isso que tu não vê eles se mexendo, exatamente. Os fios dos postes não se grudam, não se mexem porque é baixa a corrente. A corrente é baixa e a distância entre eles é grande, e o μ0 é um valor bem pequeno, lembra? 4 π vezes 10 na menos 7, é o do ar, exato, a permeabilidade magnética do ar. Então nós podemos dizer que a relação entre corrente e distância para os fios dá um valor de força eletromagnética muito inferior à necessária para ficar perceptível essa força. Mas tu vê a definição de corrente elétrica, ela é baseada nesse experimento. Como é que se define 1 ampere? 1 ampere é a corrente elétrica que tem que percorrer dois fios paralelos um ao outro, com 1 metro de comprimento, certo? Um em relação ao outro, a 1 metro de distância um em relação ao outro, para gerar uma força de 2 vezes 10 na menos 7 newtons de atração. Então a definição de ampere vem dessa experiência, por isso que é uma fórmula tão famosa. Porque volta e meia, em laboratório, o cara que vai para das exatas vai estudar esse experimento, que é a definição de corrente elétrica, certo? Então tu vê, na prática, fios longos, retos, paralelos, geralmente as forças de atração e repulsão são diminutas. Tu já raramente vai calcular isso para proteger o circuito elétrico. Deixa eu ver qual é a força que vai atuar para o fio não dobrar, o fio não partir. Geralmente tu não vai ter essa preocupação. A preocupação maior é tu saber, por exemplo, realizar um experimento que define o que é 1 ampere. Aí o laboratório tu vai realizar esse experimento, que é um experimento sensível e famoso. Por isso que ele acaba aparecendo. Então, ou seja, essa forma só está no vestibular porque é algo muito comum de se fazer em laboratório, não na prática do dia a dia. Na prática do dia a dia, o engenheiro elétrico não se preocupa com essa força, já que ela é diminuta. Bacana a tua colocação. Cara, então assim, começamos a chegar na parte nova. Eu cheguei a mostrar para vocês o que acontecia quando uma partícula carregada estava em equilíbrio em relação a campo elétrico e magnético ao mesmo tempo, né? Mostrei que nesse caso a velocidade da partícula é a razão entre o campo elétrico e o campo magnético. Partícula carregada em equilíbrio em relação a campo elétrico e magnético. Isso também é famoso porque basicamente é a maneira como a televisão funciona. A gente vai mexer na velocidade do elétron que vai atingir a tela, alterando o campo elétrico e o campo magnético onde esse elétron vai passar. Por isso que é tão famosa essas questõezinhas que envolvem essa parte. Eu cheguei a mostrar para vocês a lei de Faraday e a lei de Lenz? Não, né? A do Habib me veio que foi. Deixa eu só dar uma coladinha para cá. E aí parei no equilíbrio da força entre força elétrica e força eletromagnética. Então chegou um momento muito interessante. Chegou um momento muito importante na nossa aula. Já que corrente elétrica gera campo magnético, eu pergunto a vocês, será que campo magnético não pode gerar corrente elétrica? A natureza sempre se mostrou muito simétrica. Portanto, os cientistas, percebendo que corrente elétrica gerava campo magnético, começaram a investigar se o contrário era possível, se campo magnético pode gerar corrente elétrica. Antes de te mostrar como é que isso é possível, eu quero te mostrar uma ideia muito importante, fluxo magnético. Não te mostrei, né? Fluxo magnético ainda. Como o fluxo magnético é uma coisa abstrata, eu prefiro primeiro brincar contigo com uma coisa que tu já brincou quando jovem, bambolê. Todo jovem já brincou com bambolê, não importa se é menino ou menino. Eu nunca consegui bambolear direito, mas eu brincava de arrastar o bambolê com uma madeirinha, equilibrando, ou arremessar o bambolê em alguém, né, para acertar alguém. Clássico, bambolê. Faz parte da minha vida, é palpável. Rio. Por mais que a gente possa viver longe de um rio, algum dia a gente foi na cachoeira. Algum dia a gente banhou-se nos rios, viu a aguinha escorrer por nossas pernas. Sempre que eu estou
trago a ideia do rio e a ideia do bambolê, nenhum aluno reclama. Todos já viveram essas ideias. Esse nosso rio é um rio perfeito. Ó, as águas desse rio são perfeitas, lineares, as moléculas andam em linha reta para lá, bem nessa altura azulzinha. Cuidado para não se afogar, mantenha a cabeça fora da água. As águas não são turbulentas, elas são perfeitas, só andam para lá. Velocidade do meu rio, para lá. Vocês aceitam que a quantidade de água que atravessa o meu bambolê, quando eu mergulho o meu bambolê no meu rio, quanto maior o bambolê, mais água passa por ele. Bambolê pequeno, pouca água. Super bambolê, mergulha no rio, muita água. Nunca vi um jovem reclamar disso, todos entendem. Mais bambolê, mais água passa por ele. Todos aceitam que quanto maior é a correnteza do rio, mais água passa pelo bambolê. Riachinho pequenininho do lado da casa, mergulho bambolê, mal passa água por dentro do bambolê. Cataratas do Iguaçu, bota o bambolê, tu vai junto com o bambolê, tanta água. Concorda comigo? Todos percebem que quanto mais caudaloso for o rio, mais água passa pelo meu bambolê. E a parte mais delicada, a galera também aceita. Vocês aceitam que a posição do bambolê no rio interfere enquanto a água passa por ele? Se o meu rio tem águas assim, nessa posição o fluxo é máximo ou mínimo? Máximo. E à medida que eu vou girando, vai diminuindo, né? Nessa posição, quando a área do bambolê estiver paralela ao fluxo, nulo. Porque se a minha água não faz zigue-zague, ela não vai ter como atravessar o bambolê, sendo o bambolê com a sua área paralela à velocidade. Tu vê, né, cara, os jovens, eles entendem com perfeição. Quanto maior o bambolê, maior o fluxo de água no bambolê. Quanto maior a correnteza do rio, maior o fluxo de água no bambolê. E o ângulo interfere. Só que não tinha rio nenhum, era uma piada. Na verdade, o que existe é um campo magnético. Como tu nunca viu um campo magnético, talvez tenha presenciado as limalhas de ferro se mexendo próximo de um ímã, fica difícil entender o que é esse rio magnético. Mas é um rio de águas perfeitas, paralelas, que não tem turbulência. A gente só não pode enxergar essas águas, mas elas existem, elas estão fluindo. Claro que linhas de campo são contínuas, então às vezes eu não desenho essa linha, mas elas estão presentes dentro do ímã também. Esse vai representar o meu rio, é o valor do campo magnético em Tesla, campo magnético esse que é uniforme. Não era um bambolê, na verdade era um bambolê condutor, é o que a gente chama de espira. Pode ser quadradinha, poderia ser redondinha, ela tem uma certa área, esta espira. Quanto maior a área da minha espira, mais campo magnético atravessa essa área, maior o fluxo magnético. Só tem um detalhe, quando eu vou medir o fluxo magnético, além do campo magnético e da área da espira, o ângulo também é importante. Só que físico, quando vai trabalhar com uma área, ele não mede o ângulo do plano da área com o vetor que ele está pesquisando. Ele mede o ângulo da reta normal à área. Se a minha mão fosse a espira, e esse caneta azul é a reta normal à espira. Fluxo das nossas águas, ou do nosso ímã, polo norte e polo sul, campo magnético. Nesse caso o fluxo é máximo, né? Concorda comigo? Nesse caso o fluxo é mínimo, nulo. Quando o fluxo é máximo, qual é o ângulo entre o campo magnético e o vetor normal? A espira faz 90 graus, mas essa aqui é que é a reta normal, zero. Zero. E quando a espira está paralela ao campo magnético, não há fluxo. O ângulo entre o vetor normal, a espira, e o campo magnético, agora sim é 90. É por isso que na fórmula vem cosseno de alfa e não seno. Porque aquele ângulo alfa é o ângulo da reta normal à área com o campo magnético. Se eu fosse representar, né, essa espira com uma reta normal, então essa reta é perpendicular ao plano da espira. Eu quero é aquele ângulo alfa ali, ó. Não é o ângulo da própria espira com o campo magnético. Então, delicado, é aquela parte ali que é perigosa. Fluxo magnético mede quanto o campo magnético atravessa uma área. Campo magnético a gente mede em Tesla. Área a gente mede em metro quadrado. Então, o fluxo magnético é Tesla metro quadrado. Que nós vamos chamar de Weber, para homenagear o grande Weber. O cara dos ímãs alimentares. Weber. Te mostrei a ideia de fluxo magnético. Agora que tu começou a entender essa ideia de fluxo magnético um pouco mais fresca na mente, nós podemos tentar investigar como é que campo magnético pode gerar corrente elétrica. Quando o
os caras começaram a pesquisar em laboratório uma maneira de fazer um campo magnético gerar uma corrente elétrica, no começo houve decepção, porque ao aproximar, ao manter parado um ímã próximo de uma espira condutora, se nós colocarmos um galvanômetro, que nada mais é que um amperímetro bem preciso, nessa espira, nós vamos perceber que se este ímã estiver parado, a corrente no galvanômetro vai ser nula, mostrando que não há geração de corrente elétrica, não há geração de energia elétrica. Porém, se nós começarmos a movimentar aquele ímã próximo da espira condutora, aí nós perceberemos que vai existir corrente elétrica no circuito. Então, quando a velocidade do ímã é diferente de zero, a corrente na espira é diferente de zero. Faraday foi o cara que investigou isso no laboratório. Ele percebia que quanto mais rápido ele girava o ímã, quanto mais rápido ele aproximava ou afastava o ímã da espira, maior era a corrente elétrica que aparecia. Nós sabemos que a corrente elétrica está relacionada com a resistência elétrica e com a tensão através do Uri. Se eu percebo que o I aumentou e a resistência do circuito se manteve a mesma, a única explicação é que o U aumentou. Mas não tem tensão nenhuma, não tem bateria nenhuma conectada no circuito. Então eles chamaram essa bateria virtual de força eletromotriz induzida. Força eletromotriz induzida. E pesquisando no laboratório eles percebiam que era maior a força eletromotriz induzida quanto mais variava o fluxo magnético com o passar do tempo. Quanto maior era a variação do fluxo magnético com o passar do tempo, maior era a tensão elétrica que surgia na espira, maior era a corrente elétrica que circulava pela espira. Isso demonstrava que a energia mecânica da movimentação do ímã estava se convertendo parcialmente, ao menos, em energia elétrica no circuito. Para a fórmula ficar completa, nós teríamos que colocar na lei de Faraday esse sinal negativo, que na verdade é uma outra lei embutida na lei de Faraday, chamada de lei de Lenz. Então a lei de Faraday diz que para gerar uma grande tensão, volts, nessa espira, eu tenho que fazer o fluxo magnético variar com o passar do tempo. Quanto mais variar em menos tempo, maior a tensão. Esse menos é a lei de Lenz. O que diz a lei de Lenz? Primeiro eu vou escrever ela por extenso, depois nós vamos digerir ela. A lei de Lenz diz o seguinte, lei de Lenz. A corrente elétrica induzida tem sentido que gera fluxo magnético que se opõe à variação do fluxo que a originou. Eu lembro, cara, que eu tive que ler durante algumas semanas esta lei e pensar profundamente para que um dia eu acordasse a lei de Lenz. Para entender essa merda. Descobrir o que significa essa lei. Se eu aproximo o polo norte, eu vou gerar uma corrente no sentido sul, é isso? Pois então, ó, se nós fôssemos aplicar a lei de Lenz, ipsis literis, letra por letra, a ideia seria a seguinte. Eu primeiro tenho que verificar para onde aponta o campo magnético. Nós sabemos que ele aponta emergindo do polo norte, penetrando no polo sul. Então, se for representar o vetor campo magnético, é alinhado com o polo norte, apontando para onde aponta o polo norte. Vamos supor que esse ímã estivesse se aproximando. O fluxo magnético aponta sempre na direção do campo magnético. Se o campo magnético que está próximo da espira aponta para a direita, o fluxo magnético é para a direita.
Como o ímã está se aproximando, antes ele estava distante, o fluxo magnético era pouco intenso. Quando eu comecei a me aproximar, o fluxo magnético começou a aumentar para a direita. Como o fluxo magnético está aumentando, eu vou me opor a esse aumento, eu vou contra. Pego o indicador e os amiguinhos dele e vou contra esse aumento. Por isso que a corrente induzida seria esse sentido. Para quem estivesse olhando a esfera de frente, seria o sentido anti-horário. Se eu afastar este polo norte, o fluxo magnético que é para a direita vai começar a enfraquecer. E já que está diminuindo, eu vou me opor a esta variação. Eu vou a favor para ajudar. Então cuidado, hein? O fluxo magnético induzido nem sempre se opõe ao fluxo magnético que gerou. Se opõe à variação. Essa palavra é importante. Se estiver diminuindo, eu vou aumentar. Se estiver aumentando, eu vou diminuir. Ao afastar o ímã, vai diminuir o fluxo magnético para a direita. Então eu vou aumentar. Por isso que ao afastar o polo norte, a corrente elétrica induzida tem o sentido oposto de aproximar. Toda vez que eu chego, a espira vai se comportar no sentido contrário daquilo que eu estou fazendo. Pois então, ó, por enquanto eu usei a lei de Lenz. Agora eu vou usar a técnica do eletroímã. Quando eu uso a técnica do eletroímã, eu penso assim, ó. Para que o movimento do meu ímã gere energia elétrica, eu vou ter que sentir o desgaste no meu corpo ao movimentar o ímã. Porque a energia do meu corpo vai se converter em energia elétrica. Então se eu pego o meu ímã e sacudo sem circuito elétrico à minha volta, eu fico, que fácil sacudir esse ímã. Quando aparece circuito elétrico, eu cacilda. Que difícil que está sacudir esse ímã. Para justificar a energia estar sendo transformada em outra forma de energia. Não faz sentido, né? Eu estar gerando energia e não me sentir cansado para gerar energia, né? Entende o que eu digo? Então eu pegar o ímã e brincar com o meu ímã, não tem circuito elétrico nenhum aqui. Que fácil. Aparece uma espira ali. Que difícil o ímã. Antes estava fácil. Que viagem, né, cara? Loucura isso, né? O ímã sente a presença do circuito elétrico fechado nas proximidades. Como? É porque aquela solenoide, aquela espira está gerando um campo magnético. E se eu estou me esforçando mais, é porque está se opondo. Quer dizer que quando eu aproximo o polo norte, brota um polo norte aqui e um polo sul lá. As linhas de campo penetram no sul e emergem do norte. Quando aproxima, a corrente era para cima, lembra? Quando eu for afastar o ímã, ao puxar ele vai ser atraído. Aí vai ser um polo sul e vai ser um polo norte quando eu estiver afastando. Vai ser atraído. E as linhas de campo penetram no sul e emergem no norte, o dedão para baixo. Confirmou aquilo que a lei de Lenz disse. Mas observe que foram raciocínios diferentes. Uma hora eu usei a lei de Lenz, eu vi o que estava acontecendo com o fluxo e me opus à variação. Estava diminuindo, eu aumentei. Estava aumentando, eu diminuí. Fui contra. Quando diminuiu, eu fui a favor. Nesse segundo caso, eu ignorei a lei de Lenz. Eu simplesmente usei o bom senso. Quando eu mexer o ímã, ele vai ser empurrado no sentido oposto. Se eu aproximo, ele é repelido. Se eu afasto, ele é atraído. Pensei onde é que era o polo norte, onde é que era o polo sul do eletroímã que surgiu e usei a regra da mão direita. Penetra no sul e emerge no norte, para descobrir o dedão. Então foi diferente, né? A maneira como eu pensei. E tem aquela tua técnica que eu acho legal, eu ainda não me sinto seguro de usar ela, mas eu achei muito criativa aquela tua técnica da setinha, do S no N. Bacana, bacana. Cara, a natureza, ela é estranha, a natureza não é fácil de entender. Isso acontece pelo mesmo motivo que as coisas caem. Mesmo motivo. Por que as coisas caem? Por que? Como é que a caneta descobre que ali é mais baixo que aqui? Safada, ela pensa, safada, agora foi pro outro lado. Que merda é essa? Por que os objetos fluem para um lado e não para o outro? Por que a água desce e não sobe o rio? Pensando do ponto de vista da força gravitacional, é uma coisa, né? Mas o que importa é que a natureza sempre procura o equilíbrio, procura a forma mais fácil, a forma de menor resistência. Quando eu tenho um fluxo magnético estabelecido no circuito elétrico, se esse fluxo magnético é constante,
não há força motriz induzida. Não tem por que a natureza reagir a isso. Está tudo equilibrado, se não está havendo gasto de energia. Quando eu vou movimentar o ímã próximo de uma espira, eu vou gastar energia. Na tentativa de fazer com que esse gasto de energia não ocorra, a natureza tenta fazer o ímã não se movimentar. Ela age opostamente ao movimento, na tentativa de economizar energia. É mais ou menos como o princípio de Le Chatelier da química, lembra? Reações químicas que ocorrem no sentido dos produtos e no sentido dos reagentes. Tem velocidade de um lado e do outro. Quando eu aumento a concentração dos produtos, a velocidade para os reagentes aumenta no sentido oposto para equilibrar mais uma vez, né? É mais ou menos como o princípio de Le Chatelier. É a natureza tentando economizar energia, é a natureza agindo para o equilíbrio. Mas realmente não é muito simples entender isso. Parecido com aquela história do dia e do paramagnetismo, né? Como é que o ferro sabe que os ímãs elementares têm que alinhar de um jeito ou do outro? Por que tem dentro da estrutura atômica do ouro para que os ímãs elementares do ouro girarem num sentido e os do ferro no outro sentido, né? É muito doido isso, né? Tem que estudar um pouco de eletromagnetismo já lá no início da faculdade para a gente digerir um pouco melhor. Eu lembro que não foi fácil digerir essa parte. Eu li algumas vezes aquele capítulo que falava do dia do paramagnetismo para começar a aceitar. E tem a ver com isso. E qual a aplicabilidade disso? Cara, toda a energia elétrica do mundo vem disso. Da Não importa se é hidrelétrica, termoelétrica, eólica, nuclear, geotérmica, todas elas geram energia fazendo o fluxo magnético variar com o passar do tempo dentro de solenoides gigantescos. A única coisa é o que eu vou usar para girar o ímã. Se eu uso uma queda d'água para girar o ímã, é uma hidrelétrica. Se eu uso vento para girar o ímã, é eólica. Se eu uso vapor d'água aquecido por carvão mineral, termoelétrica. Se eu uso vapor d'água aquecido por reação nuclear, usina nuclear. A única geração de energia industrial que não é através da lei de Faraday é a usina solar, aquela por placas fotovoltaicas. Aquela que o sol bate na placa e gera uma DDP, carrega uma bateria. Efeito fotoelétrico. As usinas solares espanholas, as mais poderosas, usam o sol para esquentar a água. E a água gera vapor que gira o ímã. Então tu vê, né? A nossa vida é totalmente dependente desta lei. Tem um ímã que fica entrando e saindo na espira para ir gerando... Como entrar e sair é difícil, eu boto o eixo e faço ele girar. Mas fica muito pouco, esse é muito complexo fazer um esquema de fazer um ímã gigantesco ir e voltar. Eu teria que fazer ele parar, perder energia e ir para o sentido oposto. Então é mais fácil botar um eixo nele e fazer ele girar. Aí com um mecanismo simples eu faço a queda d'água, fazer ele girar, eu faço o vento, fazer ele girar. Sacou a ideia? Então toda a energia elétrica do mundo, industrialmente falando, que vale a pena, vem da lei de Faraday. Eu faço o fluxo magnético variar com o passar do tempo. E aí tu vê que interessante, né? Eu gero com 15 mil volts. A geração ocorre com 15 mil volts. Só que as pessoas morreriam, né, se eu disponibilizasse essa energia para elas. Então eu vou fazer a transmissão para poupar energia por efeito Joule, eu vou fazer a 700 mil volts. As torres de alta tensão, aquelas que são bem altas, elas são altas para as pessoas não tomarem choque ao passar por debaixo delas. 15 mil volts. Eu giro tão ferozmente o ímã em tão pouco tempo dentro de uma solenoide gigantesca que com essa variação rápida em pouco tempo, o valor que eu encontro nessa fórmula dá próximo de 15 mil volts. E outra, se eu não conseguir girar muito rápido, eu posso usar várias espiras, né? Porque isso é para uma espira. Se eu quiser usar a lei de Faraday para várias espiras, eu posso dizer assim, ó, N vezes variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Troquei a força do motriz por U e coloquei o N, que é o número de espiras. Então eu posso colocar 10 mil, 20 mil espiras. Então eu consigo bombar a minha variação do fluxo. Se para uma espira já daria uma variação grande, para 20 mil espiras dá uma super variação. É assim que a gente... Por isso que são aquelas estruturas gigantescas, né, para gerar energia, né? É um mega solenoide, muito fio enrolado, muita bobina, né, em volta daquilo ali. Só que, quando a indústria vai usar energia, uso industrial,
A indústria usa com 132 mil volts. Observe que o eletricista industrial não é que nem mexer na tomadinha da casa. Ele toma um choque e ele morre. 132 mil volts. Quando eu vou fazer a distribuição dentro das cidades, eu faço com 13.800 volts. Os postes próximo da nossa casa têm essa energia aí. Não dá para se pendurar no poste. E o uso doméstico, aí sim, doméstico, a gente usa ou com 110 ou 220 volts. Caramba, o que eu estou te dizendo, amigo, que precisa de um transformador elevador, um transformador redutor, outro transformador redutor e mais um transformador redutor. Nós precisamos de, no mínimo, 1, 2, 3, 4 transformadores entre a geração de energia e a utilização doméstica em casa, de forma relativamente segura. Um aluno lá no Intelectum perguntou: professor, por que alguns lugares é 110 ou 220? Porque em 110 mata menos pessoas, 220 mata mais pessoas eletrocutadas por ano. Simples assim. Loucura, né, cara? Não dá pra acreditar, né, que os engenheiros têm a capacidade de decidir que as pessoas vão morrer mais e dizer: não, aqui vamos fazer 220. Foda, né? Mata mais, só isso. Se o fio não fosse autossuficiente, como a Terra tem 0 volts, é o que a gente define, né, uma definição técnica, Terra, 0. Como o fio está com 700 mil, se existe uma diferença de potencial entre o chão e o fio, um raio pode ser disparado. O que é um raio? Um raio é uma DDP muito grande que atua entre a nuvem e o chão, e o próprio ar, que é isolante térmico, vira condutor. Então, se a torre da tensão não fosse tão alta, o cara ia passar ali por debaixo da torre, um raio ia fulminar o cara. Mais um morreu. Professor, por que não faz 1 milhão de volts de uma vez para poder economizar energia elétrica? Afinal, já que potência é U vezes I, aumentando o U, eu diminuo o I, e aí menos efeito Joule, a conta de luz diminui. Professor, por que não faz 1 milhão de volts? É porque aí a gente teria que fazer as torres tão altas que a gente ia gastar tanto material para fazer as torres e para instalá-las que não compensaria a economia no efeito Joule. Tu vê como é delicado tu decidir, né, cara, se tu vai usar tanto ou tanto. Então as torres não são altas para não acontecer uma descarga elétrica e ninguém passa por baixo, por exemplo. E quanto mais alta? Quanto mais alta é porque mais alta é a tensão. Mas o padrão internacional é esse. Torre de alta tensão tem 700 mil volts. É a relação custo-benefício melhor. E como é que limpa esse cabo, né? Tem que limpar, tem que ter um limpador de cabo de alta tensão, né? E esse cabo está alimentando uma cidade. Tu não pode falar: ô pessoal, ô 100 mil habitantes, aí galerinha, dá uma seguradinha aí que eu vou dar uma limpada no cabo. Amanhã volta a energia. Tu pega o helicóptero, pega o limpador de cabo, pega o piloto, pega o copiloto e vai. Ao se aproximar do cabo de alta tensão, o helicóptero está a 0 volts, o cabo está a 700 mil volts. O cara que vai pro cabo pega uma haste, que é isolante onde ele está segurando, mas é condutora no resto. E encosta essa haste, o helicóptero plana do lado do fio de alta tensão, ele encosta essa haste no fio. E um raio dispara da haste e eletriza o helicóptero. Assim, helicóptero e fio ficam a 700 mil volts. Ele não morre porque ele está numa gaiola de Faraday, ele está envolto em metal. Então, o campo elétrico é nulo. E já que a diferença de potencial entre helicóptero e fio é 0, porque agora ambos estão a 700 mil volts, ele pode ir para o cabo. Ele vai para o cabo, se amarra no cabo e o helicóptero vai embora. E ele fica ali algumas horas escutando a corrente elétrica chiando. É a eletrização do ar ali, ele fica limpando aquele cabo. Horas, 4 horinhas. Daqui a pouco veio o helicóptero buscar o cara. Só que esse helicóptero, quando foi aterrissar, um raio disparou do helicóptero no chão, né? Descarregando 700 mil volts acumulados no helicóptero. Na hora de pegar esse indivíduo, mais uma vez, antes do cara subir no helicóptero, tem que eletrizar o helicóptero. Porque se o helicóptero está a 0 volts e o cabo está a 700 mil volts, quando esse trabalhador for para o helicóptero, ele vaporiza, ele frita. Então tu vê, né, cara, que empreguinho radical, né? O que tu faz? Eu limpo o cabo de alta tensão. Tá aqui, pai. Uma coisa um pouco mais cedo, ganha periculosidade, ganha bem, trabalho, né? Porque nem todo mundo vai se habilitar a fazer isso todo dia, né? Certo? E a maior causa de mortes é eletrocução na hora de entrar ou sair do helicóptero porque não fez, né, a conexão adequadamente. Loucura, né, galera? Daqui a pouco a gente continua. Valeu, pessoal. Bom almoço para vocês. Na próxima aula completaremos a questão do transformador, tá? Eu só comentei porque a gente precisa deles. Depois eu vou te explicar como é que funciona essa brincadeira.